Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar sobre uberização do trabalho. Alguns chamam também esse termo de economia sob demanda, que basicamente está ligado à quarta revolução industrial, aos modelos digitais, aos processos ou às relações de produção digital, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre tecnologia e também sobre exploração, visto que esse tipo de modelo de trabalho é também chamado de precarização do trabalho, que é um conceito criado por um sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes. E nessa relação de produção, a gente vai verificar as plataformas digitais, tá? A gente vai verificar a ideia do aumento da tecnologia, surge um trabalhador autônomo ligado à tecnologia, mas que é extremamente explorado. Esse trabalhador autônomo não tem carteira assinada, é uma atividade informal, tá? E dentro desse modelo, tá, a gente vai perceber também que as relações de produção, elas mudam, elas serão mais flexíveis. Elas já eram flexíveis na terceira revolução industrial, agora na quarta elas tendem a ser maior. Só que a diferença é que o processo de exploração tende a aumentar, mesmo com um número muito grande de tecnologia, tá bom? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez, peço muito que você se inscreva no meu canal. Fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Vamos lá, gente, vamos falar aqui sobre uberização do trabalho. Mas o termo que é usado de uma maneira mais formal é economia sob demanda. Para poder falar um pouquinho sobre essa economia sob demanda, eu tenho que falar um pouco sobre o processo tecnológico, porque na verdade tudo isso tem a ver muito com a quarta revolução industrial. Entendendo que quando se fala em quarta revolução industrial, a gente está falando de modelos digitais, plataformas digitais, inteligência artificial, nanotecnologia, tá? Economia das internet das coisas, tá? Os modelos físicos de produção, como é o caso dos drones, carros autônomos, tá? Mas entenda que tudo isso tem a ver um pouco com a terceira revolução industrial, que acontece lá no século XX, basicamente na década de 60, na década de 70, onde você vai ter o que é chamado do modelo toyotista de produção, né? Ou alguns chamam também de acumulação flexível. Existe esse nome, esse termo, ele é usado, acumulação flexível, porque vai existir uma relação flexível de produção no trabalho, nas relações trabalhistas, tá? Na tecnologia, já que agora, por exemplo, em vez de você ter vários trabalhadores dentro de uma fábrica, uma quantidade absurda de trabalhadores fazendo atividades repetitivas, como era muito comum no Taylorismo e no Fordismo, que eram modelos de produção, agora nós teremos o que? O avanço da tecnologia. As empresas começam a investir em robótica. Só que esse robô ainda é um robô rudimentar. Ele não é aquele robô que tem uma inteligência artificial dentro dele. Não. Ele apenas faz atividades repetitivas. Então, um braço mecânico, né, ele tende a substituir 10 trabalhadores. Tá? Ele faz aquelas atividades repetitivas, então ele vai provavelmente substituir trabalhadores não muito qualificados, que fazem apenas uma função. Né? A gente sabe que quando a tecnologia vai substituindo esse tipo de trabalhador, né, principalmente o trabalhador que não é muito qualificado, vai ser criado um termo que é o desemprego estrutural, né, onde as pessoas tendem a ser substituídas por máquinas. Tá? Mas entenda que aí a gente está falando de um trabalhador que ele não tem lá uma grande qualificação. Então, naturalmente, ele tende a ser substituído por máquinas. Tá? Então, esse período, a gente está falando aqui basicamente da década de 70 do século passado, década de 80, né? Onde nós teremos o avanço da tecnologia, onde nós teremos o avanço desses modelos da robótica, da automação. Por outro lado, nós teremos uma flexibilização da produção do trabalho. Né? Nós teremos o quê? O incremento da terceirização do trabalho. Né? Então, você vai verificar que os trabalhadores já não vão ficar tanto tempo numa empresa, como no tempo dos nossos avós e bisavós. O cara ficava 40 anos numa empresa. Né? Então, você vai ter uma mudança
de perspectiva da tecnologia, da perspectiva da relação de produção. Aí o que acontece? Com o avanço da tecnologia, vão surgir o que? Novos modelos. Os modelos digitais é um exemplo bem claro disso. Tá? E esse modelo digital, ele vai dar início ao que a gente pode chamar, a gente chama hoje de indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que tem a ver muito com nanotecnologia, internet das coisas, tem a ver com carros autônomos, tem a ver com drones, tem a ver com biotecnologia, tá? Com novos modelos de produção, com novos modelos de atividades ligadas principalmente ao mercado de trabalho. Então você tem uma mudança, e isso é significativo, e isso é muito importante. Dentro desse processo, então, com o avanço das plataformas digitais, vão surgir, então, novas relações de produção. São relações autônomas, tá? Porque você vai ter agora trabalhadores que vão estar ligados ao quê? A uma plataforma digital. Nesse sentido, o nome que se dá para isso é economia sob demanda, tá? Alguns popularmente chamam de uberização do trabalho, que basicamente são trabalhadores que têm uma relação informal, porque não tem carteira assinada, eles fazem uma atividade ligada a uma plataforma digital, né? E a partir daí eles começam a ganhar por produtividade, começam a ganhar por tempo de produção, começam a ganhar por tempo de serviço, digamos assim. Eu vou trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar 5 horas, eu vou trabalhar 4 horas, e a partir desse tempo que eu estou trabalhando, eu ganho, né? Então, quem vai fazer meu horário sou eu mesmo, tá? Temos aí uma relação flexível. Por que flexível? Porque eu faço a minha atividade a hora que eu quero. Ao mesmo tempo, eu sou regulado por uma plataforma digital que diz que eu tenho que fazer tal serviço em tal período. Tá? Aí esse processo começa muito com algumas empresas, como a Uber, né, que cria um modelo de plataforma digital. A gente está falando aqui de uma carona paga, né, um serviço nesse sentido. E nós teremos então os trabalhadores, né, que eles vão ter uma relação com a plataforma, mas não é uma relação formal, tá? Porque não tem carteira assinada. Eles vão trabalhar o tempo que eles acharem necessário, vão receber uma remuneração, tá? E não existe um contrato formal, tá? Tanto é que se acontecer algum acidente com alguma pessoa que está fazendo atividade de Uber, a empresa Uber não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. Por quê? Porque não é carteira assinada. Alguns até falam assim, não, isso não é terceirização. Não, não é terceirização, porque a terceirização, ela tem uma atividade ela tem uma forma de atividade que ela é remunerada, mas através de um contrato, de uma carteira assinada. Nesse caso aí não funciona, tá? Então, existe até uma ideia de até um discurso de empreendedorismo, né, que é uma ideologia fora da realidade, que isso, a atividade de Uber não é um empreendedorismo, mas cria-se esses discursos, né, essas ideias, essas panaceias malucas que não tem nada a ver. Outra coisa que a gente vai verificar também é que vai existir também os entregadores de alimentos, né? Aí você tem os iFoods da vida, digamos assim, aonde a pessoa vai fazer uma atividade, né, entregando alimentos por um tempo estimado pela plataforma, tá? E para ganhar uma remuneração que absolutamente é uma miséria, tá? É importante frisar isso, tá? Então, nesse caso, a gente está falando aqui de uma atividade que não existe uma regulamentação. Os trabalhadores são autônomos, logo, eles são informais, porque a gente muitas vezes pensa assim, o trabalhador informal é aquele que vende a coxinha ali na esquina. Isso é uma atividade informal, mas não é só isso, né? O cara que trabalha no Uber é uma atividade informal. O cara que trabalha no iFood é uma atividade informal, né? Porque não tem carteira assinada, né? E a gente fala assim, mas Nelson, mas por que não existe a carteira assinada? Porque assim, porque a nossa legislação trabalhista, a CLT, ela é da década de 40 do século passado. Ela não se atualizou. Ela é uma legislação trabalhista caduca, velha mesmo. Então,
essas novas modalidades de atividades, elas não se enquadram na CLT. Como elas não se enquadram, né, elas acabam fugindo de algumas responsabilidades. Algumas empresas acabam fugindo de algumas responsabilidades, justamente porque elas não se enquadram dentro da CLT. Aí o nome que se dá é flexibilidade. É uma flexibilização da produção, né? É uma maneira, na verdade, que permite às empresas criarem uma espécie de um acordo com o trabalhador sem se responsabilizar por esse trabalhador. Isso é uma nova relação que tem muito a ver muito com o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, vou pegar o caso da Uber, que ela tem uma relação até mesmo com a ideia de propriedade. No mundo, a, a empresa com o maior número com a maior frota de carros do mundo é a Uber. Tá? Mas o que é curioso é que nenhum desses carros, né, pertencem à empresa Uber. Quer dizer, a Uber não tem um patrimônio material. Né? Isso é flexibilidade. São modelos diferentes, são relações de produção diferentes. Né? Então, a maior empresa, a empresa com a maior frota de carros do mundo, não tem nenhum carro que necessariamente seja dela. Entendendo? Então, isso é uma relação, e é uma relação de flexibilidade. Tem que entender nesse sentido. Tá? Agora, é claro, a gente vai dizer o seguinte, né? A empresa diz assim, mas essa relação de trabalho, ela se enquadra em quê? A gente vai dizer o seguinte, é um trabalho autônomo, informal, e para completar, é uma atividade que a gente pode chamar aqui de precarizada. O termo precarizado foi criado por um sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes. Precarização do trabalho, ou trabalhador precarizado, é fazer uma alusão ao termo proletariado do século XIX, né, que era o trabalhador da indústria, que era absolutamente explorado, muito explorado. Então, fazendo essa analogia do proletariado, o precarizado vem no mesmo sentido. É um trabalhador que faz uma atividade ligado à tecnologia, né, mas é extremamente explorado, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, se existe mais tecnologia na relação de produção, a qualidade da produção melhora e a qualidade da vida do trabalhador melhora. Nem sempre. Tem até um conceito ligado a isso, que o Marx falava, que era chamado de mais-valia relativa. A mais-valia relativa, ela parte da ideia de que do trabalhador que faz uma atividade, ele é explorado excessivamente pela quantidade de tecnologia envolvida ali. Então, quanto mais tecnologia na relação de produção, pior para o trabalhador, porque ele é cada vez mais explorado. Entendendo que a tecnologia está aqui para nos ajudar, mas nesse caso, ela ferra com a gente. É mais ou menos nesse sentido. Então, tu vai perceber, na verdade, que a mais-valia relativa, que é um conceito que parte dessa ideia de que o patrão, ele introduz tecnologia na relação de produção não para melhorar a vida do trabalhador, mas para explorá-lo cada vez mais. Se tu verificar, é o que acontece realmente na relação dessas plataformas digitais. Que o trabalhador faz uma atividade, entrega de comida, né? Tem que ter um tempo para entregar na rua, certo? A entrega tem um tempo estimado, tá? Para ganhar um salário, para ganhar uma remuneração miséria. Então tu tem tudo isso, tá? Aí o Ricardo Antunes chama isso de precarização do trabalho, porque as relações de trabalho são absurdas, são terrivelmente desumanas. É nesse sentido. Então ele faz também um alerta em relação a tudo isso. A gente tem que entender, na verdade, gente, que tudo isso é um processo, né? Tem a ver muito com a ideia do aumento da tecnologia. Eu até indico para vocês um livro muito legal que é Homo Deus, nome do livro Homo Deus, do Yuval Harari, historiador israelense, que ele fala nesse livro sobre o aumento da tecnologia, né? Ele fala principalmente sobre o aumento das plataformas digitais e principalmente da inteligência artificial. Que parece que essas coisas estão ajudando a nossa vida, parece, mas em geral, para o trabalhador, você tem uma tendência à substituição do homem pela tecnologia. Né? E vamos entender que no caso da uberização do trabalho, tá? Antigamente, as pessoas usavam, por exemplo, tu tinha um engenheiro, tu tinha um advogado, tu tinha um professor que na hora de folga usava a plataforma, digamos assim, pegava o seu carro que estava ali parado na garagem para poder ganhar uma remuneração a mais, né, para, digamos assim, aumentar o orçamento. Tá? Então a pessoa ia fazer uma atividade. Pô, legal, é um dinheiro a mais
que entra. Beleza. Então, você tinha isso como uma complementação do trabalho. O que a gente está verificando hoje, que é o mais grave de tudo isso? Devido à crise econômica, a gente não está falando só de uma crise aqui no Brasil, é em diversas partes do mundo, o que era um orçamento de complementar um outro orçamento, que era uma atividade que era só para complementar o orçamento, agora está se tornando a atividade principal. E aí é preocupante. Porque você tem, por exemplo, muitos trabalhadores qualificados, né, que não conseguem emprego. Porque antigamente quem não conseguia era o trabalhador desqualificado, quer dizer, aquele trabalhador que não tinha uma grande qualificação. Né? Agora você tem trabalhadores qualificados que estão anos desempregados. E muitas vezes usam a atividade do Uber para quê? Para poder ter uma renda, para poder ter um dinheiro, um orçamento. Então, o que era para ser uma atividade complementar ao orçamento principal, está se tornando basicamente a atividade principal. Isso é preocupante. Porque você vai ter o quê? Uma massa de trabalhadores desempregados que vive de bicos. É por isso que existe também outro termo que a gente pode chamar, que é chamado dessa economia sob demanda, que é chamado de economia de bico. Que é um bico que se faz. O problema é que quando esse bico ele se apresenta como atividade principal, aí vira problema, aí fica bastante complicado. Então, nesse sentido, a gente pode verificar que o processo de uberização do trabalho ou economia sob demanda é uma tendência cada vez maior. Né? Isso tem muito a ver com a quarta revolução industrial, tá? Sobre a indústria 4.0, que cria tecnologia, mas essa tecnologia que deveria nos ajudar, em muitos casos, também pode nos explorar. É isso, pessoal. A gente vai ficando hoje por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.